Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Eu quero meditar um pouco na palavra de Deus, falando sobre profecias. E quero te fazer uma pergunta. Você que é servo e serva de Deus, em que tempo nós estamos como igreja na profecia bíblica? O que você acha? Você acha que está faltando muito para o arrebatamento acontecer? Ou não? O que você acha? Em que tempo estamos na profecia bíblica de Daniel? Nós vemos que no tempo de Daniel, Nabucodonosor, um rei pagão, um dos maiores reis que passou por este mundo, ele teve, pelo que acredito, a maior revelação através de um sonho, que ele ficou perturbado. Ele teve um sonho com uma grande estátua. No capítulo 2 de Daniel, ele teve um sonho com uma estátua muito grande e ele ficou assombrado. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, o peitoral era de prata, o ventre, a barriga de bronze e as pernas de ferro, e os pés era ferro e barro. E ele não entendia nada daquele sonho, ele ficou perturbado. Ele então chamou os magos da época para dar para ele a interpretação desse sonho. E ele disse: se vocês não me interpretar o sonho, eu matarei vocês e a família de vocês. Isso assombrou e assombrou muito. Alguém se lembrou que estava ali, no meio deles, no meio dos cativos de Judá, um jovem chamado Daniel. Ele conhecia Daniel e sabia que Daniel tinha intimidade com Deus. E pediu então um tempo para o rei. E o rei então mandou buscar a Daniel. Quando o seu funcionário chegou até Daniel, Daniel ouvindo isto, Daniel com dó de todos aqueles magos, porque iam perder a sua vida, Daniel então conversou com o moço para que o rei desse um tempo para ele. Daniel então chama os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e entraram em um propósito de oração para que Deus desse a revelação a ele. E entrar em propósito diante de Deus, pedindo a Deus graça e misericórdia, que Deus desse a revelação para Daniel. E Deus, que é fiel e justo, deu para Daniel a interpretação do sonho. E não só a interpretação, Deus deu todo o segredo do sonho do rei Nabucodonosor a Daniel. Daniel então é introduzido à presença do rei. E Daniel disse para o rei as palavras sábias: salve ao rei, em educação e em respeito ao rei de Babilônia. E Daniel então expôs diante do rei, sem que o rei dissesse palavra alguma. Daniel disse: rei, o teu sonho, o que tu sonhaste foi assim, 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 assim. E a interpretação é esta. E Daniel passou toda a interpretação do sonho para o rei. O rei ficou maravilhado. E o rei então exaltou a Daniel sobre muitas províncias. Daniel então alcançou respeitabilidade no reinado de Nabucodonosor. Daniel era crente, servo, temente a Deus. Ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Mas no meio dos parlamentos do reinado do rei Nabucodonosor,
Alguém intentou contra Daniel. Fizeram lei, plebiscitos de lei para pegar Daniel. Porque Daniel estava próspero naquele reinado. E quando Deus começa a abençoar e prosperar alguém, sempre vem a inveja, sempre levanta turbulências, ventos contrários. Alguém intencionou derrotar Daniel. A história você já sabe. Fizeram um plebiscito de lei que todo aquele que invocasse outro Deus, a não ser o rei, a não ser ao Deus do rei de Babilônia, esse seria punido. Daniel então foi pego. Mas o que quero falar mesmo é sobre o tempo da igreja. Em que tempo você acha que estamos na profecia bíblica? Vamos analisar uma coisa em poucas palavras, porque se a gente for falar isso aqui, esse assunto, é muito tempo. E eu não quero tomar muito tempo nesse vídeo. Nós vemos que em toda a história da humanidade houve 7 impérios. O primeiro império foi o Império Egípcio. O segundo, o Império Assírio. O terceiro império foi o Império de Babilônia. E foi exatamente no tempo desse terceiro império que veio o sonho profético para Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou com uma estátua terrível. E essa estátua muito grande está lá em Daniel, capítulo 2. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro, e nos pés 10 dedos. Eu quero falar em rápidas palavras. O nosso Deus está acima de todos os poderes existentes. Ele tem em si a presciência. O nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E ele tem em si a presciência. Ele sabe de todas as coisas. Mas para deixar aos seres humanos em toda a terra, para que os seres humanos venham a temer e obedecer a Deus e obedecer a sua palavra, Deus então usou um rei pagão para deixar a maior profecia de todos os tempos para o mundo e para Israel e para a sua igreja. Porque de Deus tem 3 povos nesse mundo. Tudo é de Deus. Os judeus são povos de Deus. Povo peculiar seu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus Cristo veio mesmo para os seus, e os seus não receberam. Os seus é o povo judeu. Jesus nasceu lá, viveu entre eles. Falou igual a eles. Sentiu o que eles sentiam. Falou amor, puro amor, para eles, e eles não receberam o seu amor. Antes, o perseguiram, crucificaram, junto com os romanos. Jesus, decepcionado, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junto os pintinhos e não quiseste. Jesus, sabendo que tinha sido rejeitado por eles, Jesus disse: eu vim a vocês em nome de meu Pai, não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. E no tempo que nós estamos hoje, os judeus estão esperando o Messias. Já está tudo preparado para eles receberem o Messias. Só que o Messias deles já veio há 2000 anos atrás. Eles não receberam, rechaçaram, perseguiram e o mataram.
Jesus Cristo já deixou eles avisado. Mas eles não receberam Jesus em sua primeira visitação. Rechaçaram, perseguiram e o mataram. Os judeus que hoje estão lá, a maioria deles são sionistas. Não observam mais a Torá como antigamente. Hoje eles observam a Cabala e o Talmud. A maçonaria impera lá hoje no meio deles. Eles estão vivos nacionalmente, mas espiritualmente estão mortos. Lembra da profecia sobre eles? De Ezequiel 37? Já aconteceu tudo praticamente. Falta uma partezinha da profecia, que é a maior parte. Qual é a parte que falta? É a parte que eles serão revivificados diante de Deus, porque hoje ainda eles estão mortos. Deus não aceita o sacrifício deles, o culto deles. Aparentemente os mais chegados, que a gente pensa que são os ortodoxos, mesmo eles prestam reverência diante do muro da lamentação. Mas é uma referência morta, é uma referência morta, é um culto morto. Eles reverenciam, mas quanto à profecia bíblica, eles estão mortos. Tem um povo na terra que está vivo diante de Deus. E este povo não é os gentios, não é os judeus. Esse povo é a igreja de Cristo. E quando estou falando igreja de Cristo, eu não estou falando do nome de nenhuma denominação, não. A igreja de Cristo são seres humanos que resolveram acreditar na pregação da palavra e acreditaram e aceitando Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus, se tornaram igreja de Deus. A igreja de Deus está em toda a face da terra. Dentro dos ministérios, quando o arrebatamento passar, os que fazem parte da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo, serão levados. Porque Deus não deu para nenhum ministério a autonomia dos céus. E o que estamos vendo no nosso tempo é o engano. Alguns ministérios dizendo, se você não faz parte do nosso ministério, se não tem a nossa carteirinha de membro, você não é salvo. Isto é engodo, é engano. Porque os do Senhor Jesus Cristo estão sobre toda a terra. Deus tem 3 povos nesse mundo. Os judeus, a igreja e os gentios. Para os judeus, Jesus Cristo veio para o que são seus, os que eram seus, e os seus rejeitaram. Foi estipulado então por Deus para os judeus uma tribulação terrível. Já está lá no livro de Daniel 9. Daniel 9. Capítulo 9. E o verso primeiro a seguir, mas eu quero ler do 23 a seguir. Daniel estava dentro do povo que estavam como cativo na Babilônia. Eram milhares e milhares e milhares, muita gente, que Nabucodonosor sitiou e os levou cativos para a Babilônia. E Daniel estava no meio deles. Daniel resolveu ser diferente, ele e seus amigos, e fizeram a diferença. Nabucodonosor teve esse sonho. Daniel, então, pediu a Deus e Deus deu a interpretação completa. Mas eles estavam insatisfeitos porque estavam cativos.
Daniel então se colocou de joelhos, se humilhando, pedindo misericórdia, graça, perdão para o povo que estava preso. Durante 21 dias, Daniel orou. E durante 21 dias, sem resposta, mas ele perseverou em oração. E quando ele estava no meio do seu clamor, no verso 20, ele diz aqui: estando eu ainda falando e confessando o pecado do meu povo, confessando os pecados do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do Senhor meu Deus, estando eu ainda falando, em visão voou até mim o anjo Gabriel. E o anjo chegando a Daniel, ele disse, olha o que o anjo disse: tocou-me a hora do sacrifício e me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido da visão. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Há 21 dias saiu a ordem para Gabriel vir a Daniel. E quando Gabriel vem a Daniel, ele ficou preso no espaço pelos principados. Prenderam aquele anjo. Os principados da Grécia prenderam o anjo de Deus. E 21 dias Daniel continua confessando, orando, buscando de Deus a solução, o perdão para o seu povo. E o anjo disse: Daniel, eu vim para te fazer entender a visão. Olha o que ele disse: porque és muito amado, toma bem sentido a palavra e entenda a visão. O anjo disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Semana de anos, que são 490 anos. Olha o que vai acontecer dentro desse tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e cerar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Nada disso aconteceu ainda, isto é para o futuro. Daniel estava colocando sentido naquilo que o anjo estava dizendo. E isso já aconteceu, boa parte daquilo que o anjo disse. Olha o que ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 69 semanas, ou 69 anos proféticos já aconteceu. 490 seria o tempo profético. 483 anos proféticos já se cumpriram. Falta apenas 7 anos. Esses 7 anos é o tempo da grande tribulação que foi foi exatamente determinado por Deus para o povo judeu e para a sua santa cidade, Jerusalém. Não foi determinado para a igreja. Tem muitos aí que estão falando coisas erradas nesse sentido. Não. 70 semanas foi determinada para o povo judeu e para Jerusalém, não foi para a igreja. A igreja não existia ainda nesse tempo. Jesus Cristo nasceu e aconteceu exatamente
no tempo das 69 semanas. Isso há 2000 anos atrás. Jesus Cristo, então, veio para os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus, hoje, é a igreja de Jesus Cristo. São santos de todas as nações, tribos, povos e línguas que pela fé aceitaram a Jesus. E hoje fazem parte da igreja de Cristo. Jesus abriu a sua igreja. Ele começou a sua igreja 2000 anos atrás. Primeiro ele formou as bases da sua igreja, que são os 12 apóstolos. Depois ele vai conquistando pessoas simples que começaram a seguir a ele. E Jesus Cristo, então, depois da sua rejeição por Israel, ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele sabia que a igreja, recém-formada, iria ficar sozinha. Mas ele disse: quando eu chegar lá, rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Jesus Cristo, então, rejeitado, perseguido, foi morto pelos judeus e os romanos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A sua ressurreição era a porta da graça que ele estava abrindo. Ele abriu a porta da graça através da sua morte e ressurreição há 2000 anos atrás. Teve o dia que ele abriu a porta da graça e terá o dia que ele fechará a porta da graça. Foi determinada para Israel, para Jerusalém, 70 semanas de ano. 69 semanas se cumpriu. E nas 69 semanas, Jesus nasceu, viveu entre eles 33 anos e meio, foi rejeitado e morto. Mas através da sua ressurreição, ele abriu um novo precedente, que é o Novo Testamento, o tempo da graça. E ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. O evangelho da graça foi instituído por Jesus Cristo para ser pregado no tempo da graça. E o tempo da graça ele abriu através da sua ressurreição. E aquele que abriu o tempo da graça, ele vai fechar também o tempo da graça. E o fechamento do tempo da graça será o dia do arrebatamento, ou a hora do arrebatamento. Não sabemos quando será. Mas no momento do arrebatamento, aí ele abrirá um precedente para os judeus. Começará então, dias depois ou semanas depois, o tempo da última semana, que é exclusivamente para o povo judeu. E esse tempo vai ter o início, depois do arrebatamento, não sabemos quando. O mundo vai estar em polvorosos. Os iluminados, os poderosos do mundo vão fazer uma reunião durante 1 hora. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17, o verso 12. Serão convocados, certamente na Europa, uma reunião de 1 hora. Vai ser estabelecidos 10 presidentes nesta reunião.
E junto com esses 10 presidentes, eles irão apresentar um homem, o iníquo, a besta, o falso profeta, o homem do pecado, vai ser apresentado nessa reunião. E este homem vai fazer um concerto com muitas nações, em especial com Israel. Vai dizer aos judeus: o que vocês mais sonham é o templo. Faça uma aliança comigo e eu vou construir o templo de vocês. Faça uma aliança comigo e eu vou cessar a guerra entre judeus e árabes. Vocês vão estar tranquilos. Vai ter essas duas bases para este concerto. E os judeus vão fazer um pacto com este homem e vão receber este homem como o Messias. Lembra que Jesus Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai, não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Isso vai acontecer. Mas no sonho de Nabucodonosor, já se passou. O império egípcio, o império sírio, o império babilônico, o império dos Medo-Persa, o império da Grécia, o império romano. E nós estamos ainda no tempo do Império Romano. Não no tempo do Império Romano imperial, no tempo da perseguição e de morte, no começo. Não, nós estamos hoje no tempo do Império Papal, Império religioso, que predomina no mundo todo a religião católica romana. E a religião católica romana é a mãe de todas as outras religiões. E religião é o que mais confunde a cabeça do ser humano. Religião escraviza os seres humanos. Seres humanos que é para ser livres, estão a maior parte deles escravizados nas religiões. Muitos que são religiosos não têm total noção do que significa esta palavra religião. Quero te explicar uma coisa. A terminologia religião significa religar. E só quem religa o ser humano com Deus é Jesus. Somente Jesus pode religar o ser humano perdido com Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: e não queres vir a mim para ter vida? Ele disse para os judeus: vocês examinam as escrituras, examinam ela, cuidando ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. O importante não é ter religião, ser religioso. O importante é vir para Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia Sagrada que entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o único mediador. Venha para Jesus o quanto antes. Enquanto estamos no dia chamado hoje, é tempo de voltarmos para Jesus. Ele te espera de braços abertos. Chega de religiões, chega de dogmas, chega de preceitos. Venha para Jesus Cristo, porque está escrito na palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida eterna é esta, que tenha Jesus Cristo, aliás, que creia em Deus, e em Jesus Cristo a quem enviaste. Nós estamos no tempo do fim.
este sonho que Nabucodonosor teve sobre a estátua era um sonho progressivo, era um sonho em ordem decrescente. Veja bem, Babilônia era um tipo do ouro, Medo-Persa era um tipo da prata, vai decrescendo. A Grécia era um tipo do bronze, Roma, um tipo do ferro, vai decrescendo. Lá nos pés das duas pernas, ferro e barro. É o tempo que nós estamos. Nós estamos no tempo do ferro e do barro. E na profecia diz que nesse tempo ele observou que uma pedra foi cortada sem mãos e desceu sobre essa grande estátua e atingiu exatamente os pés da estátua e esfarelou a estátua. E desta pedra foi se formando uma montanha, e a montanha tomou-se o espaço de toda a face da terra. Esta montanha é um tipo da segunda vinda de Jesus e do seu governo que vai ser sobre toda a terra. E neste sonho de Nabucodonosor, ele viu que a estátua foi esfarelada. Em outras palavras, ela esmiuçou, sumiu. É o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Ele vai estabelecer o milênio. Não vai ser mais o tempo do Egito, da Síria, de Babilônia, dos medos e persa, dos gregos, de Roma, nem dos Estados Unidos, nem do Brasil, nem do Canadá, nem da Alemanha, nem da China. Jesus Cristo tomará as rédeas do mundo e ele vai estabelecer um milênio na terra. Israel será posto no milênio por cabeça e não por cauda. A igreja estará glorificada ao lado de Jesus Cristo durante o milênio. E os rebeldes que não quiseram nada com Deus, rejeitaram Deus, serão a maior parte deles enganados pelo homem do pecado, pela besta, pelo falso profeta, e aceitarão na sua mão direita ou na testa a sua marca. E todos os que aceitarem a marca, não haverá mais perdão para estes. E quando esta marca vai chegar? Já está hoje no mundo? Não. Esta marca vai chegar depois do arrebatamento da igreja. 3 anos e meio depois, esta marca vai ser obrigatória no mundo todo. Portanto, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Vale a pena, queridos irmãos e irmãs, continuarmos firmes na presença do Senhor Jesus Cristo, servindo diariamente. Porque a redenção gloriosa e espiritual do seu povo, da sua igreja, está para chegar, que é o arrebatamento da igreja. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Você que não é inscrito, se inscreva neste canal. Você tem total liberdade de compartilhar as mensagens pregadas neste canal. Que Deus os abençoe agora e para toda a eternidade.